até estavam mais avançados que os americanos, que são os americanos é que foram lutar contra ele. Mas pronto, isso aí é uma piada só para ver que tu também introduzes lá volta e meia assim umas piadas giras e portanto o livro lê-se com muita agradabilidade. Eu li o todo, portanto ele entregou-me o sábado e eu li algumas vezes. Bem, anotei todo, pronto. Há aqui realmente uma série de nomes que vale a pena depois as pessoas, sobretudo os tais cientistas que estão a trabalhar, não só ir ao YouTube ou ir ao Google e aprofundar um bocado essas linhas e a partir daí retirar para dentro de si próprio formas de despertar e de se harmonizar mais, porque é no fundo eu julgo que está aqui em causa. Na parte final o Sérgio não está cá, há esta tal espécie de estatística, este exame que ele faz à população lá de cima, em relação às crenças e superstições, que é que elas acreditam, não acreditam, e o que é mais interessante em relação ao que surge é que a coisa que os portugueses têm mais é que uma porcentagem muito grande, quase 90% rezam. Mais do que acreditarem nos milagres, que vem também a seguir, ou acreditarem nos fenómenos da telepatia, que há mentes que acreditam, etc. E, portanto, essa capacidade, como também a capacidade de acreditarem numa vida depois da morte, etc., que também existe com um certo número elevado e que depois o Sérgio põe em causa até que ponto é que isso é ainda um resquício de tempos de superstição, de crença, e eu julgo que não devemos ir para esse lado, né? Portanto, acho que claramente nós devemos cada vez mais, e através até destas experiências de falas aqui também, não é? De proximidade de morte, que as pessoas têm aqueles fenómenos de verem a luz, etc. Isso tem muitas vezes um impacto de transformação, sobretudo quando as pessoas até saem do corpo, que é uma experiência que não é assim tão usual e que permite muitas vezes as pessoas compreenderem claramente: eu não sou apenas o corpo, este corpo é uma parte, uma espécie de roupa, é um escafandro que nós temos para este plano físico, mas nós somos uma alma e um espírito e estamos aqui na Terra para construir um corpo espiritual com o qual vamos sair daqui. Esta é a minha percepção. É claro que eu sou um bocado mais de uma linha mais espiritual do que alguns destas pessoas que estudam estes assuntos, que têm que afirmar, como o mundo sabe, e já me contou também, muitas vezes eles até têm experiências ou acreditam, mas depois não querem afirmar porque estão um bocado condicionados pelo sistema, não é? Mas, de facto, acho que neste momento a humanidade tem cada vez mais que assumir a expansão da consciência, compreender que todos nós somos seres com dimensões insuspeitadas e que nós estamos a autolimitar com imagens condicionadas, seja de religiões, seja de ciência, são erradas. Nós temos que verdadeiramente tomarmos em nós próprios nossos seres espirituais, individuais, no momento do século XXI, de globalidade e despertarmos o mais possível a nossa própria luz, a nossa própria chispa interior, que depois tem uma alma e tem um corpo para comunicar, para partilhar e para conviver. E, como Cristo disse, usamos essa frase que já foi na altura uma frase anunciando este Espírito nos diz: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Esta frase, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, tem um sentido muito largo. Reunirem-se em meu nome, em nome do amor, em nome da inteligência, em meu nome, o nome, a vibração divina, a consciência divina que está por toda a parte. No fundo é a verdade. Portanto, se nós nos reunimos em termos de procura da verdade, então a nossa parte espiritual e o nosso ser está a desabrochar e estamos a receber mais capacidade de conhecimento e mais abroxamento. Eu acho que este livro é claramente um contributo para isso. Espero que ele tenha novos episódios deste filme, que tu exemplaste aqui com esta capa da Ana, muito orgulhosa, fazendo todas estas ligações, e que se pode fechar de novo e dar outra vez o ciclo. E portanto eu quero cumprimentar o Nuno, a Elisa também por ter pegado na ideia de se dar às pessoas e desejar, portanto, o máximo de sucesso, de desabrochamento parapsicológico e espiritual em todas as pessoas que verem o livro. Muito obrigado. Pedro deu aqui uma visão bastante espiritual da coisa e muito bem, porque
que é a sua visão, portanto, se é a sua visão, é a visão da verdade dele. Eu não vou falar se essa é ou não a minha visão. Não, quando escrevi o livro, não foi com esse objetivo. Acho que a minha visão e as minhas experiências pessoais não interferiram nada quando eu e o Sérgio decidimos fazer o livro. Antes disso, queria agradecer à Elisa por ter aceitado editar este livro, ao Pedro por me ter apresentado à Elisa, à Ana por esta fita de moedas, isto é uma fita de moedas que simboliza o infinito, ali à doutora Margarida Martins, por ter feito a revisão e pedir desde já desculpa por umas quantas gralhas, mas isto faz parte. O Pedro aqui que tem muita experiência, a Elisa fora que tem muita experiência, dizem que isto acontece sempre. Portanto, acontece sempre. Não, o que é conveniente é que agora, à medida que vão lendo, as gralhas que encontrarem dão conhecimento, porque quando se fizer mais livros já vão corrigir, vai se corrigir. Mas isto acontece sempre. Por mais que se veja. Pois há 4 ou 5 são evidentes, portanto não há sequer problema, nem seria necessário mais adaptação. É mais uma letra. Não, já não vale a pena, não. Depois dá umas indicações e quando se mandarem fazer mais, já vai. Pronto, assim, em relação a tudo o que o Pedro falou, é verdade, esta é uma área de fronteira que neste sentido nem sequer se pode falar de parapsicologia. Neste momento falam-se de neurociências, de neuroteologia, a tentativa de explicar as coisas através da análise do cérebro e ver como é que as pessoas têm experiências de divinos, de Deus, o que quiserem chamar, analisando o cérebro. E é uma área de fronteira com muitas ligações, à biologia, à química. Portanto, a parapsicologia poderá ser considerada uma área de fronteira. Tudo aquilo que o Pedro teve um pouco a falar são áreas neste momento de vanguarda, do estudo do cérebro, do estudo da mente, do estudo da consciência. E é óbvio que elas são referenciadas aqui no livro porque têm que ser referenciados, mas há aqui um objetivo principal quando eu decidi escrever o livro e quando conheço o Sérgio Rezende, num congresso em Braga, no Porto, na Universidade de Fernando Pessoa. A ideia de escrever o livro veio-se por duas coisas muito simples. Houve um dia um jantar em minha casa com algumas pessoas de família, em que estava presente, na altura, um namorado aqui da Ana Laverde, um daqueles céticos bastante incendiários, tinha graça pela maneira de falar, mas às tantas estava-me a dizer, lembro dele dizer uma frase qualquer como isso da cartomância, da vidência, da astrologia e da parapsicologia, e disse, alto, a parapsicologia é uma coisa diferente. Estuda-se em universidades, com protocolos muito rigorosos, são milhares e milhares e milhares de ensaios, com análise estatística, portanto não é a mesma coisa. É claro que eu podia ter repetido aquilo durante 30 horas, durante um ano, e continuar na posição dele. Passado pouco tempo, vem parar às mãos um artigo do Pacheco Pereira, um opinion maker respeitado. Também não vou dar qual é a minha opinião em termos políticos, sobre o que eu penso não é para aqui relevante. Mas ele decidiu escrever nesse artigo sobre parapsicologia. E o que é que ele disse? Disse que os investigadores de parapsicologia andavam atrás de fantasmas, iam para casas assombradas à procura de fantasmas e de espíritos, andavam à procura de pessoas que conseguissem trocar colheres e garfos de metal e outras coisas do género. Ou seja, ou estava desinformado ou mentiu propositadamente, não sei qual foi a intenção dele. Ao fazer isso, pôs em causa uma série de coisas, pôs em causa a investigação que se faz em Portugal, que é maioritariamente patrocinada pela Fundação Bial, alguns de vós saberão, outros não saberão, resulta de um protocolo entre a farmacêutica Bial e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, sendo que esse Conselho de Reitores nomeia um Conselho Científico e cabem nesse Conselho Científico representantes de todas as universidades portuguesas na área justamente da psicologia, da física, por aí fora. O Pacheco Pereira, ao fazer isto, vai desrespeitar, vai dizer claramente que estes senhores não sabem nada, o Presidente do Conselho de Reitores não sabe nada sobre a parapsicologia. Aliás, posso-vos contar porque está aqui no livro. A investigação parapsicológica em Portugal começa em 1994, numa altura em que existiam os prémios Bial. Os prémios Bial eram só destinados à medicina. E o que aconteceu foi que as pessoas do Conselho de Reitores sabiam que o Dr. Luís Portela, o proprietário de farmacêutica, tinha uma particular simpatia pela parapsicologia. E foram os próprios reitores a dirigir-se ao Dr. Luís Portela e disseram: como sabemos que gosta dessa área, queria uma bolsa e vamos então avançar com a investigação nesta área. E foi assim que nasceu. Para o Pacheco Pereira, neste artigo, também não falou nada sobre isto, portanto deixa a entender
que são os contos alucinados que vão para casas assombradas, como no filme do Caça-Fantasmas, atrás do ectoplasma, com aqueles aparelhos esquisitos. Mas, no entanto, isto que o Pacheco Pereira diz, reflete em boa parte aquilo que é a opinião pública de muitos letrados, de muitos académicos, que nunca leram uma linha sobre o que é que se faz realmente dentro de um laboratório. Depois reflete, claro, e no caso do Pacheco Pereira, não devia. Agora, eu penso que o Pacheco Pereira não tem desculpa. Realmente, ele é conhecido por ter uma coisa semelhante à Biblioteca de Alexandria, portanto, eu acho que ele se podia ter dado o trabalho de ler umas coisitas. Isto reflete realmente a nossa opinião pública em parte, quer da parte académica, quer de alguns letrados, quer da população em geral. Esses, obviamente, não têm tanta culpa porque são educados a telenovelas, a programas de televisão, onde, quando se abordam estes assuntos, leva-se lá ao professor Caramba, ao professor Chibanga, ao professor não sei. E essas pessoas não contribuem para o estudo da parapsicologia. Então, para resumir, o que é que se faz em parapsicologia, porque é que é sério, porque é que é científico. E é tão sério e tão científico que é uma área democrática e plural, ou seja, há céticos, há investigadores parapsicológicos céticos. Estou-me a lembrar do Ray Eman, estou-me a lembrar do James Alcock, que foram convidados pelo Congresso norte-americano há poucos anos para fazer uma revisão de toda a investigação parapsicológica feita até ao momento. E o Ray Eman, que é um cético, disse estes resultados, estas centenas, estes milhares de investigações que são feitas, depois foram analisadas estatisticamente, ele diz que estes resultados são significativos. Portanto, isto para dizer que há um diálogo claro entre os parapsicólogos. Uns são céticos, outros são não céticos. É mesmo assim. E eles lidam bem uns com os outros, porque sabem que os protocolos de investigação parapsicológica são rigorosos. As pessoas não andam ali, eu sei que o Pedro falou aqui nas palavras de telepatia, clarividência e por aí fora. Eles, por uma questão de cuidado, nem sequer usam esse palavreado de telepatia, transmissão de pensamento. Não. Eles falam de, eventualmente, existe uma forma de comunicação entre sistemas físicos, entre sistemas biológicos, entre seres humanos e seres humanos, entre seres humanos e animais. E depois tentam verificar estatisticamente se existe ou não resultados significativos, ou seja, resultados que sejam acima daquilo que é esperado pelo acaso. Vou só dar o exemplo do que é uma ou duas experiências que se fazem no laboratório. É colocar um indivíduo A numa sala a olhar para um ecrã onde passam imagens aleatoriamente. E coloca-se o indivíduo B, pode ser nesse edifício, pode ser noutra cidade, até pode ser noutro país, por uma questão de comodidade a partir no mesmo edifício. O indivíduo B é, portanto, o indivíduo A é o emissor, ele está a olhar para uma imagem e vai ter que pensar nessas imagens, o indivíduo B é o receptor. O indivíduo B vai estar com duas meias bolas de ping-pong nos olhos, vai ter uma luz vermelha para ter um campo visual completamente indefinido, vai ter auscultadores para não haver qualquer tipo de ruído, ou pelo menos um ruído de fundo, que cria um campo auditivo completamente branco, e depois ele tem que tentar acertar naquilo que a outra pessoa está a ver numa outra sala, num ecrã. Para que tudo seja realmente rigoroso, e porque isto é realmente, são protocolos que são definidos por cientistas, sejam eles crentes em fenómenos ou sejam eles descrentes. O protocolo é igual, aqui não é uma questão de religião nem de fé. Como eu estava a dizer, para que a experiência seja feita sem qualquer tipo de falha, ninguém antes pode ver quais são as imagens que vão ser passadas no tal ecrã, nem o tal emissor, o indivíduo A, nem sequer os parapsicólogos que estão a conduzir a investigação. Há um indivíduo que é contratado e vai fazer passar as imagens no ecrã. No final, o que é que fazem? Fazem a revisão estatística e fazem a meta-análise, que é analisar várias dessas experiências e ver quais são os resultados. Posso dizer aqui por alto, neste tipo de experiências, que se chamam experiências Ganzfeld, e Ganzfeld são campos fechados, justamente porque utilizam um conceito da física que é o conceito da gaiola de Faraday, ou seja, esse campo é isolado também eletromagneticamente, para que, se houver algum indício de transmissão de informação de um indivíduo para o outro, fique bem claro que não houve ali nenhum tipo de energia conhecida. Ou seja, aquilo violou realmente aquilo que conhecemos de tempo, de espaço, de matéria e de energia. Pronto, como eu estava a dizer, no final faz a revisão, comparam-se vários estudos e veem-se os resultados. O que é esperado pelo acaso neste tipo de resultados? É que haja um acerto na ordem dos 25%. O que tem sido verificado são acertos na ordem dos 36%. Isso significa que a possibilidade daquelas pessoas acertarem, saber o que é que a outra pessoa, a possibilidade do indivíduo B ver o que é que o indivíduo A estava a ver no ecrã,
a possibilidade disso acontecer era numa de 1 milhão. Em algumas experiências, houve uma revisão feita entre 1982 e 1987 por dois cientistas, o Charles O'Norton e a Diane Ferrari, fizeram também uma revisão estatística destas experiências. Os resultados já não é da possibilidade disto acontecer numa de 1 milhão. Eu trouxe isto, desenhei ontem até, não percebo nada de matemática, mas é isto. É algo muito acima daquilo que é esperado pelo acaso. Se alguém tiver de matemática saberá dizer isto, eu não sei dizer quanto é que isto tem números. O que acontece? Basicamente o ponto, o estado da arte da parapsicologia neste momento, o ponto da situação é este. Quando os resultados são encontrados, superam muito acima daquilo que é esperado pelo acaso, os cientistas chamam isto de resultados significativos. Resultados que indicam que houve ali um fenómeno psíquico. Contudo, alguns investigadores parapsicológicos, e são muitos também, portanto não há aqui de um lado uns e do lado outro, não. Muitos investigadores parapsicológicos, o tal Ryan Eman, o James Alcock, muita gente, a Suzanne Blackmore, que é uma grande investigadora, dizem que isto são apenas desvios matemáticos. Ou seja, estas pessoas acertaram 1 milhão de vezes acima do acaso, no entanto, isto não passa de um desvio matemático enorme. É assim que eles explicam, é um desvio estatístico, não é mais nada do que isto. E tem havido essa discussão, e esta discussão, que é uma discussão que é tida nas revistas científicas, eu sou apenas jornalista e não sei dizer qual deles é que tem razão, sinceramente não sei. O objetivo realmente, em parte do livro, além de tudo aquilo que o Pedro disse, de fazer um levantamento antropológico, histórico, por aí fora, de explicar os vários tipos de investigações, é mostrar que a comunidade de investigação parapsicológica é séria, é rigorosa, é plural, é democrática e compreende indivíduos que são crentes e outros que não são crentes. Só para terminar, tinha aqui duas citações minhas. Uma delas vou dizer de cabeça, para mostrar isto que eu estou a falar. Uma vez perguntaram a um investigador muito conhecido, que é o Richard Broughton, que é um jornalista. Os jornalistas já são muito inteligentes nas perguntas que fazem, eu conheço bem. E perguntou-lhe: então você é parapsicólogo, portanto acredita em transmissão de pensamento, casas assombradas e isso? E ele disse: não, claro que não acredito em nada disso. Eu sou cientista, apoio em evidências. Acreditar é uma coisa do domínio da fé e da religião. Agora, queria lembrar também que o Niels Bohr, um Nobel da Física, um dos pais da Física Quântica, disse uma coisa muito interessante, que foi: não existem fenómenos indignos de ciência, podem existir métodos indignos de ciência. Portanto, não existem áreas que não devam ser estudadas, todas as áreas devem ser estudadas. Isto porque muitas pessoas me perguntam, não imaginam no Facebook ultimamente, o livro ainda nem saiu, aparecem psicólogos e malta que é realmente contra isto, a fazer: mas para que é que serve a parapsicologia? Para que é que serve saber o que aconteceu antes do Big Bang? Para que os astrofísicos perderem tempo com aquilo? É a mesma questão, é sabermos como é que funcionam as leis da natureza, é isso. Se vai provar que existem fenómenos psíquicos, se vai provar que não existem, cabe aos cientistas continuar a estudar, parece-me isto. Mas tu achas que já se tem provado que existem? Acho que há evidências muito fortes que existem. O Pedro está aqui a puxar a brasa e eu digo, na minha opinião, acho que há fenómenos, quando digo que há fenómenos em que o nível de acertos é acima de 1 milhão, ou deste tal número que eu nem sei dizer quanto é que é, mesmo muitos milhões, não sei o que é isto, até mais que há evidências muito fortes. Se alguns cientistas dizem que são apenas desvios estatísticos, acho que a discussão está aí, provavelmente vai ser um problema deles também, como Pedro diz, não sei. Queria uma última citação. O nosso professor Carvalho Rodrigues disse também que os investigadores destas áreas não têm que se sentir envergonhados, têm que ser respeitados. E eu só queria terminar e dizer... aliás, antes de mais, tive aqui uma falha enorme, que foi dizer que o Sérgio Razende, o meu colega, assume-se como um cientista cético. E o engraçado, quando o Pacheco Pereira faz aquele artigo a criticar, sem qualquer fundamento, sem qualquer base factual, o laboratório onde o Sérgio Razende trabalhava, que era na Universidade do Minho, dirigido pelo professor Carlos Fernandes da Silva, um outro cético, e esse um dos céticos, um cético bem violento, bem pesado. Nós estávamos justamente a tentar mostrar que os fenómenos psíquicos não existem. E esse laboratório, passado pouco tempo, fecha por causa do Pacheco Pereira. Ou seja, há o do Pacheco Pereira, que não sabe nada disto que estivemos aqui a falar, não sabe o que é isto de meta-análise, nem revisão estatística, nem quantas experiências, nem quantos ensaios tem de se fazer, nem como é que se faz, nem o que é isto do paradigma Ganzfeld. E ele foi capaz, só pela sua opinião, de fechar um laboratório. Justamente, ironicamente, de fechar um laboratório de céticos. Pronto, para terminar, queria citar o professor Carvalho Rodrigues, que disse que os investigadores destas áreas não têm nada que se envergonhar, têm sim que ser respeitados.
Pronto, quero dizer que respeito muito mais o professor Carvalho Rodrigues, respeito muito mais o Niels Bohr, um prémio Nobel, que dizia que estes fenómenos não são indignos de ciência, do que o Pacheco Pereira. Quero-vos agradecer a todos por terem estado aqui. É dia de futebol, se Portugal vai jogar, é dia de chuva. Muito obrigado por terem vindo. Agora alguma questão, sim, claro, para mim, para o Pedro.